Oi, gente! Boa noite, meu Brasil. Boa noite, meu povo, minhas lindas e meus lindos. Tudo bem? Me deem boa noite, não me deixem falando sozinha. Vocês precisam crescer na comunicação, na educação, na rede e tudo mais. Boa noite, Jéssica. Sempre pontual. Tô nas iluminações aqui. Agora foi. Thaís, Dani. Vamos chegando. Vem que vem chegando. E aí, gente? Quem tá ansiosa, manda a mãozinha aqui. Eu estou. Hoje essa live sai, gente. Não. Quem tava aqui ontem? Isabela. Gente, a Isabela foi a pessoa que me falou pela primeira vez do Dr. Felipe. Eu soube da existência do Felipe através da Isabela, que foi minha primeira doulanda com ele, paciente dele, gestante dele. Bem-vinda, Isa. Quem estava aqui ontem... Covid passou por aqui. Quem estava aqui ontem e viu o sufoco que estava esse Instagram, que derrubou a gente 2 vezes, gente. Como assim 2 vezes? O pessoal ficou comentando hoje lá no grupo, né? Que a live foi de peso, a live estava tão potente que não ia nem aguentar a Camila chegar. A live não iria aguentar a entrada da Camila triunfal. Não iria. Por isso o Instagram derrubou a gente. Mas dessa vez não vai acontecer isso de novo. Oi, Laís, Aline. Meninas, nesse primeiro tempinho, vocês já vão fazendo o quê? Que eu falo em toda live. Apertem aqui no aviãozinho, envia pra galera da direita, tá? Vamos que vamos, hoje vai dar certo. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Digam aí pra mim. Ângulo, por enquanto não tá cortando minha cabeça, né? Depois que divide que é o problema. Já vou chamar aqui o Felipe, não vamos perder tempo não. Felipe e Camila, cadê vocês? Ai, gente. Quem tá ansioso aí? Curioso. Porque ontem a gente já começou a ouvir a história, né? Aí ficou... Ah, chegaram! Oi. Olá! Já começaram, né? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindos. Vai sair hoje, gente, essa live? Hoje a Maria Alice deixou também, né? Oba! E o Instagram também, né? Ontem foi um misto de coisas ao mesmo tempo, mas hoje vai dar certo. O Digníssimo já tá aí desde o primeiro segundo. A gente deu Rivotril pra ela hoje. Oh, meu Deus! 2 gotinhas. Mentira. Ontem eu botei eu conheci uma mãe que dava de pirona. Conheci uma mãe que dava de pirona toda noite pra criança dormir. Meu Deus. Você conhece não minha sou mãe? eu, gente. Juro que não. Você conhece minha mãe? Tá engraçadinho, né? Que hoje eu bebi cerveja. Oh, meu Deus. Em plena... Hoje é o quê? Terça, quarta? Acho que hoje é terça. Em plena terça já. A melhor coisa de trabalhar final de semana é isso, né? Não existem critérios. Ah, é verdade. Então, terça tá liberado cerveja, tá liberado. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha. Tô sério.
Então, gente, vou já me apresentar para a gente não perder muito tempo. Boa noite, eu sou Roberta Reis, sou doula, educadora perinatal aqui no Rio. E convidei o Felipe e a Camila para falarem para a gente como que foi o relato do parto deles. Quem estava aqui ontem viu que a gente tentou começar, né? E já deu um gostinho assim da história, aí não deu certo. Mas hoje vai dar certo, vocês vão ver que a versão vai estar muito mais animada com a Camila aqui com a gente. A versão verdadeira. Ah, sempre, a nossa é sempre a verdadeira. Palavra final. Porque aposto que ele tava roubando pro lado dele. Não, tava falando quanto que é maravilhoso. Tá, mas sempre tá. Vai trazer para mim o chá? Tá, fica de olho nele aqui, tá? Gente, hoje tem muita criança nessa casa. Além dos meus, tem os sobrinhos. Os meus estão dormindo, mas os sobrinhos não dormem cedo. Então, o sobrinho acabou de entrar aqui. Qualquer coisa que vocês verem aqui é vida de tia, tá? Eu crio nele. É. Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, se apresentem, pode mandar brasa. Ele vai ajudar. Oi, gente, eu sou a Camila, esposa do Felipe, do Dr. Felipe, da Maria Alice. E é isso. Ótima apresentação. Ginecologista obstetra, parceiro da Roberta em muitos partos, ainda mais recentemente. Estamos na mesma empreitada aí há algum tempo. E desenvolvo um trabalho aqui no Instagram, né, de dar uma nova perspectiva sobre a saúde da mulher, para a saúde da mulher. Então, a gente conversa muito sobre saúde do corpo, saúde da alma, conversamos sobre parto, conversamos sobre gestação, sobre muitas coisas, né? E numa dessas conversas, a Roberta ficou sabendo do nosso relato de parto e por isso, obviamente, nos trouxe aqui hoje para contar essa história peculiar. Né? Eu falo sobre bolos. E a minha esposa é a melhor doceira do Instagram, esqueci de falar, isso é verdade. Então, muito bom, gente. Vamos começar. A Aline tá ali, ó. A Aline falou que não ia perder por nada. E ela tava na outra Não, tem live. uma galera aqui que eu já vi que é paciente, que é da Holanda minha também. A Laís aí também, ó. A Laís aí, ó, já se preparando. Laís, o último que assistiu live a termo nasceu no dia seguinte, tá? Então, fica de olho nos sinais. Fiquem à vontade, gente. Tá bom. Felipe ontem começou contando, Camila, que eu achei sensacional, inclusive, que da outra vez eu acho que vocês não fizeram essa introdução. Começou contando de quando você soube que estava grávida. Eu não lembro se da outra vez vocês contaram essa parte, mas eu achei incrível. Então tá. Então vou começar na minha versão. Quando a gente casou, né? E 59 dias depois, eu cheguei lá no consultório do Dr. Ítalo, que eu era paciente dele. Ele virou pra mim e falou: "Você tá grávida?" Eu falei: "Você tá doido?" Aí ele: "Não, você tá grávida." Aí ele pegou minha mão, puxou assim pela pele da mão e falou: "Você tá grávida?" Eu falei: "Nossa!" Isso? Aí depois eu acho que tem alguma coisa a ver com a medicina chinesa, da elasticidade da pele, sei lá, porque ele sabe tudo, né? Aquele homem, ele é... Interessante. Ele sabe as coisas do... Muitos conhecimentos, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei: "Pô, ele é maluco, né? Mas ele tinha 5 filhos na época, ele deve fazer o teste de gravidez da Sami assim, puxando a pele da mão." Aí eu saí da consulta e fui na farmácia comprar o teste. E aí tava positivo. Eu falei: "Não é possível." Eu não tinha a mínima ideia. Bruxo! Aí eu cheguei em casa, fiz a surpresa e tudo mais. E o Felipe tava numa época muito difícil que não estava recebendo da prefeitura, e ele tinha 2 trabalhos da prefeitura, era a nossa principal fonte de renda e a gente ia acabar de casar, né? E aí ele, melancólico, insuportável, entrou em desespero. Foi difícil para ele aceitar aquilo, né? Assim, digerir aquilo. Mas, como tudo na vida, a gente tem que tirar uma lição, né?
quando ele começou a curtir a gravidez, se acalmou o coração dele, a gente perdeu o bebê. Foi um momento muito difícil. Assim, falam que as mulheres provavelmente sempre passam por um momento desse. A minha mãe perdeu um bebê, mas a gente nunca tá... Ainda mais quando a gente acredita na vida, assim, no primeiro instante. É o nosso filho que está no céu. Então, quando alguém perguntar quantos filhos você tem, eu falo, eu tenho 2, porque o primeiro é inesquecível. Nosso primeiro bebê, né? E aí, como eu falei, né, que eu sou boleira, eu sou engenheira de formação, mas larguei tudo e virei boleira. E Maravilhosa, por sinal. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso abrir um parênteses, desculpa. Sabe aquele melhor bolo do universo que você já comeu? Que vocês já comeram, ai, vocês que estão assistindo, é sério. Dobra o gosto. É o bolo da Camila. É sério, todas as pessoas que comeram amaram, Camila. A gente está impressionado assim. Não é um sabor sobrenatural na Terra. a Roberta É comeu muito além, gente. no sábado. Aí, enfim, né, com a terapia, com o Ítalo, eu tava numa fase, assim, muito difícil, tava doente, mentalmente, e aí ele virou pra mim e falava, Camila, seu problema é o seu trabalho, você não faz aquilo que você gosta. Ele sempre fala, né, não é a gente fazer o que a gente ama, mas aquilo pra mim não tinha sentido. Ele comia os doces que eu levava sempre pra ele fala, não tem por que você tá fazendo uma coisa se você pode servir de outra maneira. E aí, eis que veio a coragem, né, e eu pedi demissão. Saí, aí na sexta-feira, aí passou uma semana e no sábado da semana seguinte eu descobri que estava grávida de novo. Só que dessa vez a gente tinha certeza que não estava, porque na época a gente meio que fazia o método de Creighton, mais ou menos, porque eu nunca anotei nada, eu fazia de cabeça, né? Aí eram 3 dias depois do DIAPS, contava 1, 2, 3. Eu falei, o terceiro dia é margem de erro, né? Matemática sempre tem a margem de erro, para mais ou para menos. Falei, não vai dar problema, não. E aí, comecei a sentir os mesmos sintomas, né? A cólicazinha, e aí a menstruação não descia. Ou seja, fui vítima de um golpe. Foi vítima de um golpe. E dessa vez eu achava que teria sido mais tranquilo, assim, pro Felipe. Eu fui contar pra ele, a gente estava trabalhando no encontro de adolescentes lá da igreja, que foi onde a gente se conheceu. E foi lá que a gente começou a namorar. E foi na mesma capela que ele me pediu em casamento, foi a capela que eu contei pra ele. E aí eu achei que ia ser tudo diferente, né? Que ele ia adorar, que ele ia se emocionar. E foi pior do que da primeira vez. Surtou. Surtou, total. Lá na frente de Deus, assim, do Santíssimo, ele ficou surtadinho. Aí eu saí, deixei ele lá batendo papo com Deus sozinho. Porque foi assim, né? Tinha melhorado a questão da prefeitura, ficou um tempo bom. E aí voltou de novo, né? Graças ao nosso prefeito maravilhoso, Marcelo Crivella, voltou tudo de novo, ficou a bosta. E aí ele não reagiu bem de novo, né? Não é essa palavra, mas ficou em choque, sem saber reagir mesmo, né? Quer falar? Quer se defender? Não, eu falei a mesma coisa ontem, até pior. Então, eu parei nessa parte, mais ou menos, né? Eu tava justamente contando que, além de toda a minha... esse desespero, na verdade, também vinha uma raiva daquilo que eu estava sentindo, uma vergonha por estar ali revivendo a memória de quando eu pedi ela em casamento, dizendo que eu queria, pela primeira vez, né, dizendo que eu queria estar com ela para todas as situações da vida, e na primeira ou segunda, no segundo grande desafio, já tá desistindo assim tão fácil e perdendo a esperança e a fé dessa forma. Mas foi o que eu estava falando ontem, quando a live começou a cair, né? Acho que esse tema é tão pesado que a live caiu, foi aí mesmo. Foi aqui mesmo. A gente tem uma visão muito romantizada em relação à maternidade e à paternidade, né? Eu falei ontem, citei essa frase que para mim é muito descabida, que é essa questão de quando nasce um filho, nasce também uma mãe, nasce também um pai, enfim, usam das diferentes formas.
quando na verdade isso não tem um caráter tão instintivo e tão natural assim, né? A gente tem esse instinto egoísta que grita dentro da nossa cabeça vai tantas vezes e óbvio, existem situações e situações. Tem casais que estão vivendo, né, problemas muito maiores de infertilidade, por exemplo, e quando engravidam a reação é sempre positiva. Mas para nós soberbos que a gente acha que tem tudo na vida, que nossa vida está muito tranquila, sob controle, maravilhosamente bem, que Deus nos ama porque está indo tudo bem, quando tudo sai do controle a gente se desespera, né? E foi isso que aconteceu comigo totalmente, assim, naquele momento. E eu tive muita vergonha depois disso, tenho vergonha até hoje, né? Eu tenho alguns arrependimentos muito clássicos, assim, na minha vida, que eu agradeço por poder falar hoje, sem a vergonha que eu tinha anteriormente. Minha primeira vergonha foi ter demorado, sei lá, quantos anos para casar? 7. 7 anos para casar. A segunda foi ter demorado tanto para ter filho. A terceira Tanto? está sendo agora, foi demorar mais ainda. E, enfim, a gente tem essa ilusão de que a gente está sempre ali disposto e verdadeiramente aberto à vida. Eu falo muito isso na minha página, as pessoas me perguntam sempre sobre motivos justos para adiar gestações e se aquilo que ela está fazendo é uma abertura à vida ou é pecado. E, na verdade, o tempo todo a gente está se abrindo à vida, mas a vida que a gente quer, né, no final das contas. Quando a gente passa por uma aprovação, na verdade, é que a gente sente ali na carne a nossa fraqueza. Tá bom, Felipe, você fala muito. Vai perder a melhor parte. Tchau, gente. Eu vou deixar vocês aqui na live com a Camila. Vocês fiquem à vontade. Boa noite. Aí, enfim, né? E depois isso tudo passou. Aí eu tive uns sangramentos no início. E aí eu ficava com aquele medo de perder de novo e tudo mais. E aí eu acho que ele foi caindo em si, né? Falando, não é possível que vai acontecer isso tudo de novo. E eu não tô aproveitando o tempo que a gente tem desde já com esse bebê, com esse novo presente assim, que a gente recebeu. Mas deu tudo certo, a gestação correu bem. Só aquele início lá, logo acho que no 3º mês, já uma dor no quadril insuportável, que foi alargando. Coisas de gestação. Enjoo até a última semana de gravidez, eu ainda vomitava. Nossa, tadinha. Mas Morria de calor. Morria de calor. Coisa horrorosa. Falta de ar. Tinha que dormir sentada no final, porque eu tinha muita azia, né? E aí, mas foi tranquilo. E aí, eu sei que eu tinha muito medo do parto também, assim, porque eu falei, gente, quando eu perdi o primeiro bebê, a gente expeliu de forma natural, né? Esperou o tempo e o corpo expeliu. E doeu muito, muito, muito. Foi uma cólica. Eu falei, nossa, mas é um bebezinho tão pequenininho, ele já tá doendo tanto. Imagina um grande de 9 meses formado. Eu já tava desesperada, assim, né? Aí eu chegava lá na minha obstetra e falava, e aí, Bianca, vamos marcar cesárea pra quando? Ela falou, pra nunca, porque se eu marcar, o seu marido me mata. Professor. Eu tava com medo, assim, confesso. Não tava muito preparada, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu queria muito, né? Mas eu tinha aquela ideia antiga de, minha mãe não teve passagem, eu não vou ter também. Minha mãe teve 2 cesáreas, eu vou ter que ter, porque não vai passar. E aí a madrinha da Maria Alice, né, teve o bebê e foi super rápido. Ela chegou no hospital, acho que 1h30, né, a Rebeca? Acho que umas 2, 3 horas, na Pois, verdade. e aí, às 6 pariu, foi muito rápido. Eu falei, ai meu Deus, foi muito rápido, isso é muito raro, eu não quero ficar, porque a minha prima ficou 24 horas, eu falei, não quero ficar. Mas isso também, o parto da madrinha da Maria Alice, da Rebeca, né, correu tudo muito bem, foi tudo muito rápido e tranquilo, porque ela foi muito bem assistida no parto, né? Na verdade, assim, acabou acontecendo muito por causa da equipe e tudo mais, o obstetra dela foi maravilhoso. Uhum. Tá. Fui eu. Acabou. Tá, né, Camila? Tá, né? Na verdade, coitada, o obstetra não era ele. Mas a obstetra dela tava passando mal no dia do parto, aí tomou um remédio muito forte, não atendeu o telefone de jeito nenhum, ficou ligando a noite inteira. E aí ela não atendeu. Aí a Rebeca ligou pro Felipe, vai nascer, corre pra cá, minha médica não atende. E ela, como
é nossa amiga há muitos e muitos anos, é nossa madrinha de casamento, nossa filhada de casamento, tinha aquela ideia de que o Felipe nunca ia ver ela pelada na vida. E aí ele chegou no hospital e ela já foi arrancando tudo. Vai, tira essa criança! E aí ela foi a que deu a largada para os partos dos amigos com o Felipe, que agora todos os nossos amigos têm filhos com ele. Mas ela foi a que deu a largada, assim. Inclusive, se você é amigo nosso e tá com vergonha de fazer o parto comigo, sabe? Eu já vi todo mundo pelado, só falta você. Eu não vou. Tô fora, Quantas amigas Camila. com vergonha estão assistindo aqui? Já vi todo mundo pelado. Bem, Então, neném. você é só mais um. Tadinho. Pega essa criança aqui. Ai, O menino derrubou tudo aqui, eu salvei a tempo. só falta você, foi ótimo, né, Felipe? Não, eu digo você impessoal, aquela pessoa que tá ali com Eu sei, vergonha. entendi. Né? A Roberta, coitada, que ela Tudo bem, tem menino. um Vem mistério. cá. Vem cá. Oi, aqui, gente. Ai, meu Deus. Oi. Ai, Fala, gente, interrompi vocês, mas eu falei que eu não teria o parto com o Felipe. E aí, eu já no final, assim, já tava de saco cheio, assim. Eu sinto muita saudade da barriga, do bebê mexendo. Tô doida pra sentir isso de novo. No final de semana eu senti da Aline que veio aqui em casa, eu fiquei namorando o José na barriga dela, sentindo aquele pezinho, andando pra lá e pra cá, que é uma delícia, né? E aí, com 39 semanas e 3 dias, eu já não aguentava mais. Né? Era um calor, janeiro, aquela barriga, o meu pé, eu só conseguia andar de chinelo, só, nada De entrava. chinelo, metade do chinelo. Metade do chinelo, Dá nada. igual uma pipa com metade do pé pra fora, todo preto. Coisa horrorosa. Não tinha mais roupa, não tinha nada. E aí eu fui na minha obstetra, né? Porque não era ele, obviamente. Por questões, acho que... É o quê? Como é que fala? O quê? Que não pode ser você. O seu? É, até perguntaram aqui Questões que eu agora, não por sou que não maluca. foi você o Não, obstetra? mas tem o nome, é antiético. Enfim, porque se acontecesse alguma coisa, ele podia ficar muito nervoso e tudo mais. E aí, então, eu escolhi uma amiga dele, né, que se formou com ele, que era que eu me sentia mais à vontade. E aí, era ela. E aí, a gente foi lá, eu fui no consultório, e aí ela ela descolou a bolsa para estimular, né, para entrar em trabalho de parto. E aí, tudo bem, ela falou, pode demorar ainda. Isso era uma quinta-feira. Aí, na quinta-feira, às 11 da noite... Eu fui ao banheiro e saiu o tampão, mas na hora eu não reconheci, né? E eu já tinha pesquisado várias vezes na internet como era o tampão pra eu reconhecer, mas na hora eu não reconheci. Porque eu achei que pudesse ser... Porque ela falou que podia sangrar um pouquinho com o descolamento da bolsa. Eu falava descolamento da placenta, ele me dava um tapa cada vez. Falava, para de falar besteira. Pra mim, é a mesma coisa. E Não fala isso na frente de ninguém, né? ele fala, cala a boca. Várias coisas que eu falo, cara. Esse negócio de cesárea, eu fico com medo que a minha mãe teve cesárea, que ela não teve passagem, fico com medo de não ter também. Eu falei, se você falar isso na frente dos outros, junto comigo, eu finge que tu é maluco, que tu não é minha esposa, e saio de perto. Para de falar essa besteira perto de mim. Aí, enfim. Aí eu não reconheci, achei que era um sangramento. Eu chamei o Felipe, ele olhou e falou, ih, é o tampão. Eu falei, ai meu Deus, é agora. Mas não é agora, né? Podia ser agora ou podia ser daqui a 2 semanas. Mas aí eu já fui dormir, não estava conseguindo dormir muito. Tanto que eu fiquei lá, mexendo no celular, distraída, Felipe dormiu. E aí, à 00:50, que eu tava com o celular na mão, né? Vi a hora exata. A minha barriga fez um tum-tum. Aí eu falei, o que é isso? Aí quando eu virei, começou a sair tudo, o líquido todo, né? Aí eu falei, ih, estourou. Eu achei mó barato, né? Porque é engraçado, né? Porque você tá fazendo xixi descontroladamente. Aí eu chamei o Felipe, a bolsa estourou. E ele tava já grogue de sono. Aí ele virou pro lado e falou, aham, tá bom. Aí virou. Eu, Felipe, acorda! Aí ele já vou. Enfim, aí eu peguei o travesseiro, bati nele até ele acordar. E aí ele levantou e aí ele deu aquele pulo e falou, e agora?
Eu falei, não, mas não é agora, porque eu já tinha ficado com medo. Aí veio a primeira contração, porque antes da bolsa estourar eu não tive nada, não tive contração de treinamento, não tive nada, nenhuma dor, assim, que as pessoas têm, sabem reconhecer, eu não tive nenhuma. E foi muito automático comigo, né? A bolsa estourou e começaram as contrações. Aí eu comecei a ficar nervosa, eu falei, é só a primeira, é só a segunda. Aí eu falei, eu quero ir pro hospital, eu não quero ficar aqui. Ele tentando todo o tempo, ele foi minha doula, né? Fica calma, não sei o quê. Fada sensata. E foi muito rápido. E aí, assim, e aí eu comecei a sentir muita dor já no início, ele não tava nem acreditando muito na minha dor. E aí eu vomitei, e a gente tinha comido açaí, né? Foi um vômito meio feio, Esses porque era de detalhes eu não açaí. tenho. Por isso que é importante a mulher. Nossa! E aí ele foi, me colocou no chuveiro, pegou um banquinho. Aí eu ficava lá. E ele começou a contar as contrações, né? Eu sei que geralmente começam de 10 em 10 minutos. E a minha começou de 3 em 3 minutos. E aí ele fez o toque na hora que estourou. E de manhã lá na obstetra tava com 2 centímetros já. E aí, quando estourou, ainda estavam 2 centímetros. Então, para ele ia demorar bastante. Alguém perguntou como é para descolar a placenta. É uma coisa Não é a dolorida. placenta. É, a bolsa. E aí ele falou, eu lembro que eu fiquei lá, né? E eu tinha combinado com os amigos, assim, numa conversa de entregar as dores por uns motivos, assim, pessoais. E eu tinha falado que eu não ia reclamar, que eu ia viver aquelas dores entregando por um motivo maior. Foi muito difícil, porque respirava, agarrava, assim, mordia o Felipe, coitado. Ele não gostava muito, eu precisava morder alguma coisa. E aí, uma hora depois, né, 1h50, ele foi olhar de novo e falou que eu tava com 3. Aí eu, não é possível. Se ficar de 1 em 1 hora essa dor que eu tô sentindo, eu vou morrer. E aí eu ia pro banheiro, eu falava, Felipe, não tô aguentando, não aguentando. Aí ele continuando contando as contrações, de 3 em 3 minutos. E ele virou pra mim e falou, acho que você tá confundindo contração com cólica. E aí eu fiquei nervosa. Porque ele menosprezou a minha dor. Aí eu virei, né, já um pouco descompensada e falei, é o quê? Você não sabe nem o que é uma coisa, nem o que é outra. Você não é mulher, então você sabe o que eu tô sentindo. Que era muito diferente. Muito bom, Era o meu Gabriela, primeiro muito parto, bom. mas eu sabia a diferença, né? A gente sabe, na hora a gente sabe. E aí era contração. Cólica é o que eu tinha menstrual, aquela coisa contínua, e a contração, né? Dava 1 minuto de pausa e já vinha direto. E aí foi quando começou um pouco ao nível Hard. porque aí eu já estava irritada com ele, né? Além da dor, ele estava me irritando. A verdade mesmo é que a gente estava tentando chegar no hospital, pelo menos eu estava tentando chegar no hospital com a dilatação mais avançada possível, porque a gente conhece isso, né? E sabe que tem estudos que mostram que a chegar com uma dilatação mais avançada na maternidade é um fator para você aumentar as chances de ter parto normal. Não, ou diminuir o estresse e tudo a mais. verdade verdadeira é porque Sempre isso. como eu pedi demissão 1 semana antes de descobrir que estava grávida, eu perdi o plano de saúde do trabalho, né? E eu estava sem plano de saúde. E aí a gente fez um plano de saúde, só que ele não ia cobrir o parto. E na cabeça do senhor aqui, se eu chegasse no hospital... Eu só penso em dinheiro. Na emergência, entendeu? como um parto de emergência, que é considerado a partir dos 5 de dilatação, ele não ia precisar pagar o parto. Então ele queria me enrolar por isso, verdade seja dita. Foi só por causa do dinheiro. Eu só penso em dinheiro. Na saúde da minha filha, não. Na saúde da minha esposa, eu só penso em dinheiro. Gente. E ele, como Por melancólico, isso que eu tô aqui. ele não conseguiu curtir o parto no início, porque melancólico é assim, né? Desculpe se tem algum melancólico, tem vários aportes e tal. Ele nem é o pior de todos, coitado. Eu gosto dos meus eu tenho muitos amigos melancólicos. Mas ele já achava, quando eu falei que estava grávida, você sabe quanto é um parto? E eu trabalho em hospital público, não tem vaga não. Se essa criança precisar de UTI, vai vender o quê? Os rins? Vai ficar órfã, porque você vai ter que vender os 2 rins.
E aí era isso no início, que ele não conseguiu curtir por essa preocupação toda, né? Eu falei, ué, eu vou pro SUS. Minhas primas tiveram Zoom, não tem problema nenhum. A gente vai onde estiver, porque eu sou fleumática, já é o oposto, né? Tudo tranquilo. Se eu tiver que ter ali na esquina, vai ser ali na esquina. Na hora que tá com a dor, você já não pensa muito assim mais, né? Eu só queria a minha anestesia. E aí ele ficou me enrolando. Aí tá. Aí uma hora depois, o 1,50 tava com 3 de dilatação. E aí eu ia pulando, né? Do chuveiro pra cama, do chuveiro pra cama. E ele nervoso, porque eu tava molhada indo pra cama toda molhada. E ele deixa eu te secar um pouquinho. Sai! Não encosta. E aí eu me contorcia na cama. Ele falava, Camila, essa posição não tá bom, tá com a gravidade errada. Você tá assim pro alto, né? Aí eu falei, eu queria bater. Porque eu não tinha força pra bater. Eu assim gritava, me deixa em paz! Essa é a versão de quem estava desorientado e não prestava atenção. Eu estava tentando ajudá-la em posições que talvez fossem facilitar. Eu fiz ela não conta, mas eu fiz massagem nas costas dela dentro do chuveiro. Eu fiz massagem nas costas dela na cama. Ela se jogava igual sei lá o que você se jogava. Um bicho maluco se jogava, rolava pela cama, assim, ficava gritando, esperneando. Gritando, não. Eu falei, acabei de falar que eu entreguei, eu ficava... Não, você não reclamou, mas você gritou. No final só. Ah, só no final período gritou. Expulsivo. Aí... Ah, mentira, tu gritou aqui. Eu nem sei o que é período expulsivo. Aí... eu fiquei tentando. A verdade é que eu tava tentando enrolar ela mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tava achando que ela tava superestimando a dor. Porque teve uma hora que a Camila realmente teve uma condição que se chama taxistolia. E assim, é difícil você acreditar que isso aconteça naturalmente com alguém. Então eu não tava muito levando fé nisso. Então eu achava que realmente ela tava sentindo outras dores do parto e confundindo com contração. Aí eu falei pra ela, olha, acho que você tá confundindo as cólicas com contração, porque tá vindo num intervalo muito grande, não é possível, tá de 1 em 1 minuto, não tem como isso tudo. Aí, porque foi de 3 para 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, quando eu tava já com 3 centímetros. Eu tinha visto 3, aí começou de minuto em minuto. Aí teve uma hora que ela realmente saiu do chuveiro, eu tava examinando ela a cada hora, porque ela tava muito incomodada, então não dava muito espaço assim pra eu examinar. E aí teve uma hora que ela realmente se jogou assim na cama e ficou e falava que queria ir pro hospital, queria ir pro hospital, queria ir pro hospital. Eu falava, gente, essa mulher tá com 3 centímetros ainda, tem chão pela frente, ela já tá querendo ir pro hospital achando que vai ganhar e não vai ser assim, né? E aí começa toda aquela aflição. E aí, enfim, a gente sabe, né, os nossos familiares, eu conheço a minha mãe, eu sabia que o povo era todo ansioso. Quando a bolsa rompeu, eu liguei para os meus familiares e falei, olha, a bolsa da Camila estourou, mas a gente não vai para a maternidade, ainda não está na hora, e pode ser que demore, não é para ir ninguém para perinatal. Aí beleza, a coisa se desenvolveu aqui em casa, só que teve um determinado momento que ela se jogou lá e ficou estatelada. Eu falei, bom, deixa eu te examinar, que vai que aumentou muito. Aí foi de 3 para 4. Não, 4 para 5, você falou. 4 quase 5 centímetros, né? Isso em meia hora. Em meia hora. Aí eu falei com ela, olha, volta pro banho mais uma última vez que depois a gente vai. Ela falou, então tá bom. Aí entrou no banho. Só que quando ela tava indo entrar pro banho, ela falou que ia fazer xixi antes. Ela sentou no vaso e falou, eu quero fazer cocô. Aí já acendeu aquele negócio, né? Quero fazer cocô, pode ser que nem tenha descido, pode ser que esteja perto de nascer. Eu já falei, vai fazer cocô nenhum, levanta daí agora, vai se secar, vai trocar essa roupa, que agora nós vamos sair daqui, quem quer ir embora pra essa maternidade sou eu. Não, pode, e aí levantar. Eu comecei a fazer força, porque é uma coisa instintiva, né? Quando ele tá aqui, aí você começa a fazer força, e aí eu saía mais líquido, eu falava, eu tô fazendo xixi sozinha. Porque eu não tava entendendo, fazia força e sujava tudo. Você esqueceu de outra coisa horrível que você fez comigo. Eu tava lá no chuveiro, ele falou, vai pro chuveiro. E aí ele falou, vai enquanto eu arrumo as minhas coisas, porque ele queria me enrolar, né? Eu não tava com 5 ainda, pra não precisar pagar o parto, eu tava com 4. E aí eu vou arrumar minhas coisas. Eu falei, gente, arrumar o quê? Taca tudo na mochila e vai. E aí ele virou pra mim, que vestido você quer colocar? Aí eu falei, que vestido? Eu quero ir pelada! E aí enfim, ele enfiou qualquer coisa em mim. Eu tava com o top molhado do banheiro, ele queria trocar, eu não deixei. Ele, deixa eu secar o seu cabelo. Eu, não encosta em mim!
Eu não sou muito atriz, mas foi assim, né? Foi um pouco de gritaria que eu não sei o que Foi vocês pior. pensaram. E aí, quando ele viu que eu comecei a fazer força, ele ficou preocupado. Ele falou, então vamos. E começou a correr, só que eu já não conseguia mais andar. Porque tava de 1 minuto e meio, então eu andava 3 passos, parava, concentrava, fazia força. E aí a gente foi no elevador, aí eu fiz o xixi no elevador, e aí eu fiz xixi no corredor para pegar o carro, tudo errado. Aí o porteiro do prédio me viu e tentou ajudar, pegou as malas. E aí Esse ele, momento foi maravilhoso. aí ele chegou assim, né? Me viu. Aí eu, moça, eu fiz xixi no elevador, não me dá multa. Porque lá no prédio eles multavam por tudo, né? E aí ele virou, ih, que legal, vai nascer, né? Fofinho, vai nascer, que bonitinho. Aí eu virei pra cara dele, aí eu dei uma contração. Pegou no braço dele, deu um maior gritão. O maluco saiu loucaço, pegando as Ele malas. pegou a mala, saiu correndo, me deixou lá sozinha. Porque ele, homem, acho que devia ser meio frouxo, não sabe o que fazer. Botou no carro. Ficou apavorado. Eu assustei ele, acho que ele achou que tava possuído. E aí ele saiu abrindo a garagem, Felipe foi pela contramão, mas eram o quê? Eram 3 da manhã, 3 Exatamente, 3 horas da manhã. 3h10. 3h10 da manhã. E a gente mora muito perto ali da perinatal, onde eu tive a Maria Alice, né? E aí a nossa sorte que eram 3h10 da manhã, não tinha trânsito, o Felipe foi furando o sinal, porque eu não deixei ele ficar parado no sinal, e ele foi mandar o áudio para as pessoas. Nisso, também antes de sair de casa, minha mãe liga falando que já estava na maternidade. Isso que eu falei que não era pra ir Que não antes. era para ir, minha mãe já todo estava mundo lá. E eu nem tinha chegado, nem A tava, ainda parturiente tava. não tava, mas a família tava lá esperando nascer. Quem? E aí eu fui gritando lá no carro, porque essa hora eu já. Ela veio envergada assim no carro, né? Exorcista, sabe? Ela veio Ai. assim, Ô, gente. vertigo. Ela não sentava no carro. Não Eu falava, essa conseguia. criança vai sair aqui dentro. Vai sair aqui dentro, ele ia passar vergonha. Só que ele ainda achava que não tava, né? Tava só escandalosa, eu era escandalosa. E o último toque em casa antes de sair tava quanto? 4 para 5. Eu toquei, ela foi pro banheiro. Isso que ela foi pro banheiro, ela ficou com vontade de fazer cocô na mesma hora. Então eu não acreditei que tava nascendo. Tava Uhum. 4 para 5. E da nossa casa até a perinatal, é menos de 10 minutos, assim, sem trânsito De de madrugada madrugada. é menos de 10 minutos. E aí eu cheguei, como ele trabalha lá, né? Ele faz plantão lá, o segurança já conhecia e tal, aí eles saíram correndo. Ele pegou uma cadeira de rodas, me botou na cadeira de rodas, porque eu não conseguia mais andar. E eu nem fiz ficha, eu não fiz nada, fui direto lá pro exame. O meu pai, ele é o homem mais cagão da face da terra, né? Quando eu tenho que tomar... Quando eu tava no hospital e ia tomar alguma injeção, uma vez que eu operei a garganta, ele saía do quarto para não ver a moça colocando a injeção no soro, não era nem em mim. Ele é muito cagão. Ele olhou pra mim, eu achei que ele ia desmaiar lá na hora, porque eu fiz assim, na cadeira de roda, igual eu fiz com o homem, gritando. Aí eu olhei pra cara dele e vi que ele tava branco. Eu falei, oi, pai. O desespero Porque ela é acaba. dissimulada, tava fingindo tudo. Porque conseguiu parar pra falar boa noite. Né? E aí eu fui Frescura. direto pra sala de exame, assim, né, lá na emergência, e a médica tava dormindo, coitada, porque não tinha ninguém na maternidade, ela tava lá dormindo sobre aviso, né? Aí a enfermeira foi acordar ela, correndo, e nisso eu já não tava mais conseguindo me controlar, estava nos berrinhos, mas não era nada louca que acordou o hospital inteiro, era respirar forte. Não, Felipe, eu não fiz um escândalo. Não foi... Quer brigar na frente de todo mundo, né? Porque eu não fiz Você escândalo. não fez escândalo. E aí ele saiu colocando a luva porque ele ia fazer o toque. E aí nisso a médica chegou. E ele, antes de sair de casa, ligou pra mim, obstetra, falando, não, fica tranquila. Porque vai demorar ainda, ela ainda tá com 3 centímetros. E aí nisso a minha obstetra não chegou, né? E aí a médica do plantão tocou e falou, já tá com 10. Isso eu saí de casa com 4 e em 10 minutos cheguei lá com 10. Esqueci Só que dessa ela falou parte. que o bebê tava alto ainda, alguma coisa assim. E aí Felipe, beleza, vai demorar mais 1 hora pelo menos. Eu falei, se demorar mais 1 hora eu morri, porque
Eu falei, eu quero anestesia. E aí ele, Camila, não dá tempo. E aí me colocaram na maca. Só entrei no elevador. Aí no caminho do elevador até subir, eu dei 3 berros. Chegou lá em cima, queriam me botar na mesa, né? Na cama, sei lá. Não, a gente só queria que ela saísse da maca, né? Porque a maca é desse tamanho, ela tava toda se contorcendo. Falei, Camila, você vai cair, pelo amor de Deus, vai pra qualquer outro Só que eu lugar. não conseguia. Aí o maqueiro ajudou a colocar lá na mesa. É mesa que fala? Cama? Sei lá. Tanto faz. E aí nasceu a hora. Eu virei pro Felipe e falei, eu não aguento mais. Ele falou, calma, é a Gente. última força que você vai ter que fazer. Eu falei, gente, o que ele tá falando? Porque ele acabou de falar que ia demorar mais 1 hora. E tem 3 minutos que ele falou que ia demorar mais 1 hora. Eu não tinha mais forças. E aí eu dei aquele último berro, último suspiro e senti saindo. Olhei assim. Aí nisso eu me estatelei na cama. Aí na perinatal, eu nunca vou esquecer isso. Tem as luzinhas assim no teto. Eu tinha certeza que eu tinha morrido e estava no céu. Assim, né? Oh, Deus meu queira que eu estivesse no Deus. céu. Porque eu achei que tinha morrido, que eu já não via mais nada, não via ninguém, tava em paz, morri. Tava na paz de Deus. E aí, nisso, lá, né, no meu momento de paz, a médica vai e joga a Maria Alice no meu colo. Eu fiquei sem reação, assim. Aí eu fiquei olhando, não foi aquele momento lindo, nossa, meu filho, que amor. Eu fiquei olhando e tinha esquecido que eu tava lá, o que eu tava fazendo. Aí eu olhei, aí veio o cordão umbilical junto. Aí eu falei, ai, tira esse negócio nojento daqui. Aí eu olhei pro Felipe, aí olhei pra Maria A Alice. pediatra, coitada, também era pediatra do plantão, né? Chegou ali, coitada, desavisada para parar a criança. Só que assim, o cordão, óbvio, não tinha sido clampeado, então tava enroscando nela. Aí ela pegou a Maria Alice, assim, segurou meio... Aí quando bateu o cordão na mão dela, ela falou, tira esse negócio nojento daqui, que isso aqui, tira isso daqui. Não foi assim, foi, tira esse negócio nojento daqui. Gente, Aí a pediatra eu não ficou com a tava criança nem- assim, segurando, tipo... Aí ela, A eu tô mãe falando não do quer o cordão. A mãe não quer o filho. Mas tadinha, a Maria Alice, coitada, ela vai entender quando ela for mais velha, que a primeira coisa que eu falei pra ela quando ela nasceu foi, tira esse negócio nojento daqui. E aí, só que eu acho que eu tava meio doida, assim, da dor, sabe? Porque não deu tempo da anestesia, foi esse negócio aí de taxistolia, que eu acho que é uma dor que é normal. Aí eu tive a laceração porque foi muito rápido, né? Não deu, acho que pro músculo, sei lá, se acomodar, foi muito rápido. Então, aquela dor toda. A médica, a pediatra, coitada, ainda foi e colocou a Maria Alice no meu peito na hora que ela nasceu. E eu não tava Violência, preparada. né? Que coisa horrível. Botou pele a pele, botou pra mamar. Não, eu não tava preparada pra isso. Porque pra mim, é porque a gente vai preparada pro parto, no caso eu nem tava tanto, mas nunca a gente foi preparada pra amamentação, né? E doeu muito, foi como se fosse... Eu virei, cadê a mamadeira? Porque doeu muito. O melhor que nós demos. A garota propaganda do Golden Hour, ó. Cadê a mamadeira? Porque foi um susto, assim, né? Primeira sugada, Eu juro, gente, que ela falou isso. cadê a mamadeira? Cadê a mamadeira? Eu acho que a pediatra ficou meio... Que pessoa é essa? Achou que eu ia doar a filha pra adoção, porque ela não quer esse bebê que tira esse negócio nojento, cadê a mamadeira? Mas eu tava... Gente, eu não sou assim, tá? Eu tava meio biruta, assim, da dor ainda. Ainda falou que a filha dela tinha uma unha grande igual a do Zé do Caixão. Eu ia chegar nessa parte agora. Aí a criança lá tentando mamar, eu vi aqueles dedinhos tão pequenininhos com uma unha gigante. Eu falei, olha, Felipe, a unha dela é igual do Zé do Caixão. E aí ela saiu e começou a chorar. Eu não tô me aguentando. Ela chora igual um ganso. Só que como é que o ganso chora? Ninguém sabe. Mas eu tava assim, doida da dor. Doida. E aí a pediatra começou a falar um monte de coisa, que eu não tenho a mínima ideia do que ela falou até hoje, mas ela não parava de falar, aquela mulher. Eu tenho que até falar para as pediatras falarem mesmo, porque eu não tava entendendo nada. Eu tava assim, e com aquela dor. E aí nisso, a Maria Alice estava mamando, a minha obstetra chegou, né, pra tirar a placenta, né, pra receber a placenta e dar os pontinhos
da laceração. E a enfermeira me deu uma injeção na mesma hora. 3 dores na mesma hora. E ela queria que eu prestasse atenção no que ela estava falando. Impossível. Eu não falou pra prestar atenção em nada. Mas pra que ela falou, então? A placenta tava saindo, ninguém tirou a placenta sai sozinha. Ela tava falando da pediatra, falando comigo sobre o bebê, e eu não tava aguentando. E aí foi assim. Esse foi mais resumido, né? Foi, mas assim, esses elementos foram sensacionais, porque ela realmente achou que ela tinha morrido, né? Então ela estava totalmente desorientada, porque foi muita dor muito rápido. Então ela não estava preparada para viver esse momento. Uma pessoa que achava que não ia ter passagem e tem um trabalho de parto que dura 1h30, né? Vai de 3 centímetros para nascer em 1h30, ficou totalmente alucinada. E assim, é muito engraçado. Ela né? não foi vivendo aos pouquinhos, né, coitada? Não Foi teve essa oportunidade. uma vez a gente não só. gastou nenhuma de pirona do hospital, né? O desfecho final da conversa não teve internação nenhuma pelo plano de saúde, a internação foi particular e eu paguei só para ela sujar um colchão e levantar, porque nenhuma de pirona ela tomava. No pós-parto eu falava assim, Camila, você não tá com dor? Toma um remédio, Camila, pelo amor de Deus, eu paguei esse hospital, toma um remédio. Não, tô ótima. Tô sentindo nada. Não, e olha o que ele falou. Pelo menos a gente nem gastou com anestesia. Alguma coisa tinha que poupar nessa história, gente. Eu queria matar. Mas foi muito engraçado, porque essa evolução muito rápida, né? Para ela, na hora, foi muito aterrorizante. Para mim também foi muito aterrorizante por 2 motivos. Primeiro, por achar que a criança ia nascer no meio do caminho, né? Pro melancólico chegar, a sua criança vai nascer no carro. Isso não existe. Isso para mim é totalmente fora da possibilidade. E estava quase acontecendo ali ao vivo e a cores, né? E, assim, não tinha o que fazer. Eu ia chegar, eu já estava me imaginando aquele pai que aparece no RJTV, pai obstetra, faz o parto da própria filha no meio da rua, ia sair aquela foto, eu com ela no carro assim, todo sangrando, né? Desesperar. Nossa! Falei, minha reputação obstétrica acabou, o obstetra que não sabe examinar a própria esposa, que pariu no meio do caminho. Enfim, A aquela Roberta coisa tem toda. uma foto assim, né? Da moça parindo no estacionamento. Coisas que podem acontecer, né? Realmente, assim, não é um problema muito sério, né? Ainda mais com uma gestação Quase de baixo foi com risco, vocês, como né? foi o dela. E aí, assim, no final das contas, não foi nem o meu, nem o dela. A gente planeja 1000 coisas, quer ter tudo sob controle, mas obviamente que o parto é isso, né? O desenrolar do parto só se dá se você deixar aquilo acontecer, ninguém sabe, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, esse bebê tá super baixinho, vai nascer rapidinho. Aí daquilo ali para nascer vai, ó. Então, assim, você nunca tem o total controle sobre aquilo. Cada parto é um parto infinitamente, realmente diferente do outro. Para uma mesma mulher, cada gestação é de um jeito, cada parto é de um jeito. E a Camila ficou, assim, num estado pós-crise meio que refratário, porque as pessoas, meus colegas, eu tenho obviamente muitos amigos obstetras, e todo mundo chegava, o assunto do dia era a mulher que chegou parindo, enlouquecida, esposa do Dr. Felipe. E aí todo mundo chegava, né? Eles subiam pra me ver no quarto, pra me visitar. Contando a história, eu falei, gente, quase que pariu no carro, não sei o que, eu tentei segurar em casa, quase que foi uma loucura. Aí o pessoal já chegava lá na sala, né, no nosso quarto, e falava assim, Camila, você é a nossa musa obstétrica, parideira, não sei o que. Você é o sonho de toda Você é um mulher. sonho, um exemplo. Digo parideira. Eu olhava assim, tá zoando, né? Você não sentiu a dor que eu senti. Pra não xingar, né? Porque eram amigos de trabalho dele. Foi ótimo, né? Mas você não sentiu a dor que eu senti. Você não sabe o que você tá falando. Porque eu demorei, assim, hoje demorei bastante tempo pra aceitar e pra ver que foi uma coisa boa, assim, graças a Deus. Não deu nada errado e tudo mais. Mas nos dias, assim, seguintes, até nos meses, eu lembrava daquela dor e falava... Não foi legal. Eu queria ter tido a minha anestesiazinha ou 10 minutos de intervalo da contração para descansar, porque eu não tive descanso. Porque da primeira contração até ela nascer foram 2h50. Nossa, e gente. dos 5 centímetros, né, que é considerado trabalho de parto mesmo, até nascer foram 20 minutos. Então... Você vê que santo de casa não faz milagre. Ela continua dizendo que trabalho de parto é 5 centímetros.
Não adianta. Controla Você que nada. falou né? pra mim. Eu falei. E aí as pessoas iam, ai, nossa, maravilhosa. Não, não achava, não achava. Agora eu não sei se eu acho também, acho que eu não dispensaria anestesia se eu tiver oportunidade na próxima vez, né? Eu acho que você não vai ter, não. Não tem nem tempo de pensar. Quando falar, ai, acho que eu Vai vou ter parir. tempo. Pronto. Acho que no próximo filho, quando for a primeira contração vocês vão ter que sair. Vai, né? Vai. Para chegar com mais tranquilidade, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho só. Eu tenho uma amiga que tem um bebê de 1 semana agora. 1 semana e 2 dias, que o parto dela também foi super rápido. A Bruna foi muito rápido. Não foi tão rápido assim, mas foi muito rápido também. E aí o Lorenzo veio mais rápido agora também. Dela foi super Gente, rápido. que E ela é médica também, não deu tempo de anestesia, nada disso. Eu falei, nossa, se a Maria Alice quiser, que se o próximo quiser ser mais rápido que ela, eu tô ferrada. Vai ter que ser isso. Estourou, sai correndo. Aqui, ó. Então, trabalho de parto A são Helena constantes. perguntou. O Responde trabalho as de perguntinhas. parto, gente, é uma síndrome. Ele não tem uma definição certa, né? Ele depende de contrações regulares e aumento progressivo de dilatação. Então, criar um limite matemático para isso é você perder ali a oportunidade de dar assistência para um monte de gente que está contraindo pra caramba, mas está com 2 centímetros, ou que está com 5 centímetros, mas não está contraindo tanto. Então, não existe uma regra muito certa. Hoje em dia, essa concepção de trabalho de parto é uma coisa muito mais dinâmica, né? E aí a gente aprendeu isso a duras penas aqui em casa, né? Existem partos e partos. Sensacional, gente. Nossa, a Gente, tem tia nem tá falando, palavras. pode ter mais, Camila. Então, a Já gente dá na hora mesmo. tá esperando a hora que Deus quiser mandar. Ah, Estamos abertos. Esse mês já foram os 3 testes de gravidez. Voltamos à programação normal aqui em casa. uau! Aí eram negativos, né? É que eu tenho SOP, né? E ela tá um pouco descontrolada. Então, tem que controlar e tudo mais. Que lindo. Se Deus quiser, vai ser rápido. Gente, foi Amém. muito boa. Nossa, 52 minutos já. Foi voado. Ah, eu Foi adoro muito falar bom, sobre esse dia. amei! Eu sou tímida, né? As pessoas Ah, estão pedindo coisa tímida? de live, só que eu não Sério? nasci pra isso, não. Mas pra esse assunto eu gosto, porque aí eu descasco ele. É o meu dia de falar mal dele. Ah, que Então eu maravilhosa. chamei para o assunto certo, né? Porque aqui quem manda é a Hashtag gente, né, não, gratitude. Camila? Gente, foi ótimo. Vocês são maior comédia. Eu sabia que ia ser muito divertido. A galera adorou, o povo se cagando de rir aqui o tempo todo. Teve Foi uma muito menina que bom. falou que definiu o abdômen de tanto rir. Gostei. De ao menos Foi um 50 relato vezes real hoje e tá pago. oficial, né? Relato verdadeiro. E aqui encaixaria a hashtag maternidade real, né? Não é aquelas coisas horríveis que tem na internet, maternidade real. Uhum. Isso aqui é maternidade real. Com Camila certeza. contou hoje que Eu acho que é o de que fica fato, aqui, né? de fato, é que a gente não pode mesmo romantizar essas situações nunca. Nunca, né? Isso a realidade das coisas é isso, né? É aquela parte que não nos agrada, é aquela parte que não é do nosso controle. É ali que eu acho que a gente pode deixar o nosso maior estímulo. Pode ser que o próximo parto da Camila demore 12, 24 horas. E aí? Né? Cada gestação é de um jeito, a gente não sabe. Pois é, a gente cria também aquela expectativa, né? De que o próximo vai ser mais rápido, mas pode também não Pode ser não assim, ser, né? as contrações podem não vir nessa velocidade, o encaixe da cabeça do neném pode ser diferente. Então, a gente fica, às vezes, realmente transformando o parto numa história de um protagonismo, né? Da mulher ou do obstetra, e a gente esquece de se preocupar do parto como uma via e não como um fim. Né? Por isso que é muito bonito quando a gente conversa, né, com pessoas como a Roberta, que tem uma visão muito como a minha, né, de que ali a gente está reproduzindo um pouco do sacrifício de Cristo. Né? É uma via sacra que se completa para gerar uma nova vida no final. Você fala muito sobre isso aqui, eu admiro muito a beleza de tudo isso que você fala. E ali a gente morre um pouco. Né? A gente morre um pouco da nossa vaidade, morre um pouco das nossas vontades, a gente sente ali na carne
as mulheres mais do que os homens, obviamente. A gente sente na carne o poder a profundidade da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade. Mas é dali que nasce essa vida, né? É dali que nasce o amor, é dali que nasce tudo. Então, de repente, tudo aquilo valeu a pena, de uma forma sobrenatural, que não precisa mais ser explicada, né? Então, a história de cada um é muito única, né? E ela não tem que atender a nenhum critério específico para ela ser inesquecível, ou para ela ser digna, ou para ela ser bonita ou não. Ali é o significado que você dá para sua dor, para sua dificuldade e para sua luta, né? Na verdade. E essa foi a nossa história, de fato. Muito pouco pensada, a gente muito mais viveu do que entregou, do que esperou alguma coisa. E a gente não deu tempo nem de rezar, né? No meio do caminho. A gente não conseguia pensar em nada. A gente só sabia entregar mesmo para Deus e ponto final. E graças a Deus, de fato, graças a Deus, deu tudo bem. Deu tudo certo, ficou tudo bem. Se ele tivesse acreditado em mim... Que era contração, né, Camila? Não era cólica. Mas o parto já foi a oração, gente. Teve um momento aqui que a Camila estava dizendo que a galera começou a ficar com dó da Camila, começou a ficar com pena. A gente se divertindo rindo e teve um pessoal que ficou com pena aqui. Mas ela sofreu muito, tadinha, né? Porque a gente está muito acostumado a viver a vida, né? Só o parto é tudo na vida, sem dor, né? Pra que dor, né? E o parto é uma oportunidade. Eu vejo o parto como essa oportunidade da gente viver, sim, a dor, que não precisa ser necessariamente sofrimento. Se eu perguntar para Camila hoje, você viveria de novo, Camila? Com viveria? certeza absoluta. Isso é a prova de que... Exatamente. Então, não é o sofrimento, né? A gente vive ali a via de santificação. É a nossa via, né? Cada um tem a sua. A Camila precisava de um parto rápido naquele momento. Tem mulheres que vão precisar de um parto demorado. Deus vai dar pra gente o parto que a gente precisa, né? Então, que lindo, gente. Ah, tô feliz. Obrigada por terem aceitado o convite. E deixa eu aproveitar também o meu jabá, né, gente? Claro. O Darás à Luz, ele fala justamente disso, né? O meu curso de preparação para o parto, que é um curso completo, ele prepara o corpo, o emocional, o espiritual. E ele termina as inscrições hoje. Tem uma aula do Felipe lá, de bônus. Mitos e medos do parto normal. É essa mesma coisa que vocês viram aqui, super sério. Né, Camila? Essa seriedade é do mesmo jeito, é o mesmo jeito que ele fica lá na aula. Então, gente, obrigada. Façam um print aí para vocês marcarem a gente lá no Instagram. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pela live maravilhosa. Vou ficar lembrando e rindo aqui por horas. Obrigada, Roberta. Beleza, gente. Um Obrigada beijo. por carinho. Obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Shalom.